Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que já vai finalizando, mais um dia Ele nos sustentou. Nós somos gratos a Ti, Jesus, até aqui nos sustentou o Senhor. Nós somos gratos pelos livramentos, inúmeros livramentos que o Senhor nos concede todos os dias. Bem-aventurado aqueles que andam segundo a sua justiça, segundo a tua fidelidade, porque são fartos da justiça, a tua palavra é um escudo para aqueles que nela confiam. O Filho amado, a palavra do Deus vivo, o qual nós obedecemos e seguimos confiantes dia após dia na salvação, na vida eterna. Porque está escrito, o salário do pecado é a morte, né? Em Eclesiastes, o livro atribuído de autoria do rei Salomão, no capítulo 8, diz que a obediência é devida ao rei. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Do versículo 11 em diante fala que o pecador que não é logo castigado, né, ele persevera, né, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Como não tem logo a punição, né, vai acumulando iniquidade sobre iniquidade, né, vai acumulando a cada dia mais a maledicência, e as atitudes, né, recaem sobre as suas próprias cabeças. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que andam segundo a impiedade, aqueles que não temem a Cristo, né? Todo dever do homem consiste em temer a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Como perseveram com o entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, né, permanece nas maledicências. E quando assim, para compreendermos essa questão que o pecador não é logo castigado, é como nos tempos de Faraó, que Deus disse que iria endurecer o seu coração. Vinha uma praga, né, e ele pegava e deixava, dizia que ia deixar o povo sair para ir queimar as ofertas de sacrifício ao seu Deus. Mas logo que aquela praga cessava, né, ele via que houve ali, Deus poupou daquela praga, né, novamente ele endurecia o coração, né, e vinha uma nova praga, né, até mesmo chegar no ponto da morte dos primogênitos. E mesmo depois da morte dos primogênitos, nota-se que ele ainda ordenou que, juntamente com os soldados, fossem atrás do povo, né, que ele mesmo já havia permitido que eles saíssem. É o endurecimento do coração. O próprio Deus, né, endurece o coração daqueles que não querem ser aquebrantados. Porque um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada. Mas aqueles que perseveram segundo a maledicência, há um embrutecimento do coração. E por muitas vezes, como ele não é castigado de imediato,
por conta daquele pecado, da onde o salário do pecado é a morte, né? E por muitas vezes, como ele nos ensina, vão para o Hades, né? A pousada ali dos espíritos mortos, apartados eternamente de Deus. Aqueles onde a Bíblia diz que a morte entregarão os seus mortos, né? O Hades. E muitos, né, são os que perseveram segundo a impiedade, segundo o pecado, por não ser logo castigado, né, perseveram na maledicência. Mas a Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Elas se cumprem, né? Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. Mas o ímpio não irá bem e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Também no capítulo 9 diz: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos, né? Ele nos fala: gozemos os bens que Deus nos dá, né? Deus, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Devemos gozar tudo aquilo que Ele nos concede, com sabedoria, com graça, né? Compartilhando com o próximo, cumprindo o amor ao próximo, cumprindo o grande mandamento: amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Não pode-se satisfazer a nossa alma, né? Os bens. Nós não podemos apegar naquilo que é material. Devemos usufruir daquilo que Ele nos concede, né, da melhor forma. Mas jamais isso não pode satisfazer a nossa alma. Tudo está em primeiro lugar servir, né, a Jesus Cristo. Ele disse: aquele que amar mais a sua própria vida não serve para ser meu discípulo, para me seguir. Aquele que perder a sua vida a encontrá-la, né? Assim nós devemos perseverar dia após dia, santificando, purificando, como Ele nos disse hoje, através da exortação, dos chicotes, dos açoites, a purificação da alma, né? Mantemos corpo, alma e espírito incorruptível, prontos para aquilo que nós almejamos, aquilo que é eterno, não amoldando segundo o padrão deste mundo. Porque aquele que ama o mundo e aquilo que há no mundo não ama a Deus. Aquele que odeia o seu próximo, aquele que diz que chama seu irmão de idiota, o qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê, né? E Ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele é aquele que não vê como um homem, né? Assim, quando o profeta Samuel vai ali para ungir, né, o rei, e do qual o escolhido é rei Davi, quando ele olha os outros filhos, ele disse: este eu já reprovei, não vejo como os homens vê, né? Do qual ele ungiu aquele que estava no campo, o rei Davi, né? E assim ele perseverou com o coração segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, onde ele envolveu no pecado pela concupiscência dos olhos, e houve um alto preço que ele teve que pagar por consequência do pecado, né? Mas como está escrito: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, porque Deus lhe poupou a vida.
ainda permitiu que ele continuasse tendo um fôlego de vida, ainda houve tempo dele se arrepender, né, e ter o coração quebrantado e contrito, do qual o Espírito Santo continuou fazendo morada nele, diferente de Saul, que teve o Espírito lhe retirado, e Deus permitiu um espírito que lhe atormentava, né? Porque Deus disse: eu sou o Pai dos Espíritos, eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, eu faço absolutamente tudo, né? Ele é aquele que tudo contempla, ele é aquele que tudo vê, tudo opera em nós, né? Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a nós perseverarmos, né, do início ao fim, porque quando nós perseveramos, Ele nos conhece através das atitudes, né? Quando ali em Mateus, no capítulo 19, aproximando um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ali os seus discípulos, ouvindo, admiraram, dizendo: quem poderá se salvar-se, né? E Jesus disse a eles: tudo aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E assim Deus nos atrai até Cristo, enviando o teu Espírito Santo, do qual nós, através do seu Espírito, produzimos as obras de justiça, do qual colheremos os frutos da justiça. Adicionamos as suas virtudes à nossa fé, né? E através do exercício constante discernimos entre o bem e o mal. Não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Ele é o Espírito reto, o Espírito da verdade, inabalável, do qual nos concede ousadia e não covardia. E nós perseveramos dia após dia, rompendo em fé, da qual Ele nos justifica, assim como Deus vivo o justificou, né, daqueles que o condenaram, daqueles que insultaram, aqueles que chicotearam, né, pelo castigo dos homens. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas pisaduras, né? Tudo é possível para aquele que crê nele. Não é somente necessário confessar, temos que sim o confessar como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, mas crer de coração, né? Crer com entendimento, o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, a perseverança, porque assim como o corpo sem o pneumo, fôlego de vida, quando expira o corpo está morto, assim é a fé sem as obras, né? A salvação é um dom gratuito para que ninguém se glorie de vossas obras, a graça, mas é necessário permanecer nas boas obras
por conta da fé, porque sem fé não tem salvação, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. O nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E todo aquele que persevera, como ouvinte e praticante do Evangelho, ouvindo e acatando as advertências do Espírito Santo, alcançará a salvação e a vida eterna. Porque ele é aquele que antes era água e espírito, e agora testifica: água, espírito e sangue é um só. Assim, quando ele orava naqueles momentos de densas trevas, antecedendo de Judas o Iscariote o entregar ali no Getsêmani, ele suou como gotas como de sangue, orava em espírito, testificando: espírito e água e sangue é um só. Assim, quando o soldado perfura o seu lado e jorra água, mais uma vez testificando, assim como ele diz: Pai, receba o meu espírito, testificando que água, sangue e espírito é um só. O vinho novo, definitivo, o primeiro milagre do seu ministério, onde ali, quando os empregados ali enchem as talhas, de água, ele diz: todo aquele que fizer a minha vontade é meu amigo, assim como eles fizeram ali o que foi dito. Ele disse: aquele que fizer a minha vontade, além de um irmão, aquele que faz a vontade do Pai, ele é um irmão, e aquele que faz a sua vontade, além de um irmão, é um amigo na diversidade. E ali eles encheram a talha e se transformou num vinho novo, do qual ali o que recebeu ali o vinho, disse: geralmente se coloca o melhor vinho aos convidados e depois se serve um inferior, mas até agora guardaste o melhor vinho. E para isso nós recebemos como odres novos, vinho novo em odres novos, porque se o odre for velho, ele se rompe. E assim nós perseveramos dia após dia com o coração cheio da alegria, cheio do vinho novo, enchendo-se da sua presença, perseverando na alegria, porque quando ele está conosco, agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha; a porta que ele fecha, ninguém abre. Quando nós dedicamos, guardamos os seus mandamentos e perseveramos, há mais esperança, para estes que perseveram, dele usar da sua misericórdia, que, como ele nos diz, como ele falou até mesmo com Moisés, uso como a quero, e há mais esperança para ele utilizar da sua misericórdia com aqueles que perseveram na benevolência, que perseveram nas boas atitudes, exalando um bom perfume em Cristo, do qual muito melhor obedecer do que sacrificar. Ele mesmo diz: quando fores fazer uma oferta, deixe a oferta e conserte com seu irmão, e depois venha trazer. E muitos são os que estão praticando o vitupério, estão em desavença com o irmão Jesus Cristo. E não adianta o sacrifício se está na desobediência. Por isso que aquela oferta da viúva falou com mais veemência do que todos aqueles que colocavam grandes quantias no gasofilácio, enquanto ela ali
com as suas moedas, né, ela colocou tudo que ela tinha, e ela estava com o coração contrito e arrependido, estava segundo a obediência, enquanto aqueles não estavam segundo a fé, seguiam meramente a lei, né, e não se alcança o cumprimento dos mandamentos somente através da fé. Como ele nos ensina, né, a fé não anula a lei, pelo contrário, ela é cumpridor, e através do cumprimento é o fim da lei, porque aquele que persevera segundo a graça, com as suas virtudes, não há lei contra. Somos cumpridores em Cristo, vitoriosos em Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E tornamos a própria justiça de Deus, do qual cabe a nós expulsá-los, todos os principados e potestades, juntamente com os seus conservos. Em mais um dia, Jesus, nós somos gratos a Ti, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa, retirando, silenciando toda heresia, toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana que tem distanciado o povo de Deus, porque o Senhor é o único mediador entre Deus e homens. O Evangelho, ide e anunciai o Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais um dia perseverantes, anunciando o Evangelho, porque quando assim nós procedemos, somos cumpridores da ordenança, do grande mandamento. Porque sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que exerce o direito, que usa da imparcialidade, que anda segundo a equidade. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.